mandamentos, né? Onde Deus diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E nós estamos aqui hoje com o pastor Josué, missionário, veio participar conosco, nos contar a sua história. E ele fez o relato, mas pelo que eu entendi, só agora que o som chegou para vocês. Então ele vai relatar novamente qual foi a primeira experiência dele em missões com indígenas, né? Porque o senhor já estava na obra. Então conta de novo, pastor, para a gente, como foi? A paz do Senhor, irmãos. Em 2009, depois de já ter trabalhado um tempo com outras missões, chegou na igreja onde eu estava dirigindo um culto em Imperatriz, na Assembleia de Deus, um indígena, mas a sua esposa, e chorando, e durante o culto eles levantaram a mão e disseram: pastor, Deus pode devolver a vida de quem a medicina despachou? E naquele momento foi um momento especial, porque nós estávamos orando a Deus, pedindo para que esse momento acontecesse. E nós oramos, juntamos os obreiros, oramos por aquele casal, por a filha dele que estava há 3 meses na UTI. Esse casal voltou para o hospital. Uma semana depois eles voltaram na igreja para agradecer a Deus pela cura. A criança tinha saído da UTI. E eles nos fizeram um convite: pastor, vamos lá para a nossa aldeia falar desse Deus? Nós fomos ali e eles fizeram uma festa maravilhosa, um culto. E esse culto começou às 6 horas da tarde e terminou às 6 da manhã. E ali eu pude perceber que era o local onde Deus queria que eu estivesse. E o melhor lugar da gente estar é no centro da vontade de Deus. Amém, glória a Deus. E o senhor é casado, pastor? Eu sou casado, tenho 3 filhos, certo? O Felipe, que é o menor, a Rebeca e o Leonardo. A Rebeca já está com o Senhor. Mas hoje nós estamos trabalhando, eu, minha esposa e meus 2 filhos, homens. E qual que é o nome da esposa? Marli. Manda um abraço lá para ela. Marli! Deus abençoe a irmã Marli, a esposa, né, os filhos, que é uma escolha de todos, né, pastor? Acaba todo mundo virando missionário, né? E acaba todo mundo junto fazendo a obra do Senhor. É verdade. E o senhor falou para mim que esse foi inicialmente o primeiro contato com os indígenas, né? E antes disso, o senhor estava me contando que tinha uma profissão, congregava na igreja, né? E em paralelo trabalhava. E a partir dali, o senhor deixou o trabalho e se dedicou apenas à missão. E há quanto tempo já essa dedicação total a missões? De forma integral foi desde 2010. Né? Durante 2 anos a gente ainda teve um momento de desligamento da empresa. Mas em 2010, final de 2010, nós saímos realmente e ficamos exclusivamente na obra missionária. Vai fazer 11 anos, então. 11 anos. Entendi. E o senhor já falou que então total vai fazer 13 anos de missões, sendo eles quase 11 com os indígenas, né? E qual povo que o senhor trabalha hoje, né? Que o senhor congrega e pratica, né? E leva o evangelho. Qual é esse povo? É o povo Guajajara, do Maranhão, que hoje são aproximadamente 40 mil indígenas no Maranhão. Mas na terra que eu trabalho é um pouco menos, certo, porque ele é espalhado em várias reservas. Então, na reserva que eu trabalho, a reserva Araribóia, hoje deve ter aproximadamente uns 10, 12 mil indígenas. Tá. E os Guajajaras, o senhor sabe os números na região específico que o senhor trabalha ali? Olha, eu trabalho num total de aproximadamente 60 aldeias. Comecei na aldeia 3 Passagens, onde nós moramos ali um tempo, construímos a igreja, depois capacitamos os obreiros, entregando a igreja para eles, e desde então nós estamos em várias aldeias ministrando treinamento, discipulando os obreiros e capacitando os líderes para cuidar do seu próprio povo, através de treinamento e discipulado. Certo, e hoje já tem então, dentro das próprias aldeias, pessoas capacitadas que estão discipulando os seus próprios
o seu próprio povo ou ainda não? Eles não têm ainda? Tem. O povo Guajajara já está bem evangelizado. Que bênção. Muito bem. Hoje, aproximadamente 65% dos Guajajaras já professam a fé. E essas aldeias já têm os seus dirigentes locais, indígenas também, que fazem um trabalho missionário maravilhoso. Glória a Deus, né? Que bênção, bênção mesmo. E dentro de todas essas questões, né, que nós estamos conversando, então hoje no Brasil já não existe, boa parte dos indígenas já foram evangelizados. No Brasil ainda são quase 100 etnias que não têm a presença de missionários. Tá. São pessoas são tribos que ainda não têm um trabalho missionário no Brasil, ou que não têm um trabalho relevante de missões entre esse povo. Então é um campo ainda a ser explorado. Muito, 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 muito. Só que para trabalhar com essas pessoas precisa de uma capacitação própria, agências que capacitam esses missionários para... Não é simplesmente chegar lá, há um preparo acadêmico, há um preparo missiológico para que essas pessoas possam chegar a esse povo. Entendi. Então, é um campo aí, viu, gente? Ó, você aí que está em casa, tem chamado para missão, ó, o pastor está precisando de gente lá, ó, para ajudar ele, né, pastor? E uma outra coisa também que eu imagino, né? Nós temos uma visão aqui de São Paulo, assim como o senhor chegou aqui e viu que a nossa visão de terra é totalmente diferente, né, pastor? A nossa visão é de muita mata, de rio, realmente de muitos empecilhos naturais. Então, eu estava conversando aqui no particular com o pastor, ele me contando. Hoje, qual é a sua maior dificuldade dentro de missões para ir e vir, levar, transportar? Qual a sua maior dificuldade? Irmã Eide, como eu já falei para a senhora, o povo Guajajara ele já está bem evangelizado, mas há necessidade de um discipulado maior. Hoje a nossa maior carência é discipulado. E nós temos um treinamento missionário, onde nós juntamos várias aldeias e durante uma semana nós ministramos treinamentos, né, discipulado, tanto para a aldeia completa quanto para os dirigentes dessa aldeia. Só que na Terra Araribóia são aproximadamente 210 aldeias. Eu trabalho num cantinho, aproximadamente próximo de umas 60 aldeias. Mas há uma necessidade de mais trabalho entre esse povo, porque eles têm sede de conhecer a palavra. Dia de festa nossa lá, se o culto terminar com menos de 12 horas de culto, é uma vergonha. E eles gostam do ensino. E eles desejam o ensino. Então, há uma carência de profissionais nessa área para discipular essas pessoas. Entendi. E você conseguiu pôr as fotos, Ronaldo? Está passando? Você pode passar para a gente? O pastor nos enviou algumas fotos. É que a gente não consegue ver, tá, gente? Então, fica difícil da gente ir descrevendo o que é e o que não é. A gente ainda não tem toda essa tecnologia a nosso favor. São algumas fotos de trabalhos, de treinamentos, né, pastor, que o senhor me mandou, treinamento de pessoas dentro das aldeias. Descreve para mim aquelas fotos que o senhor me mandou. Aquelas fotos são o início do nosso trabalho. Chegamos na aldeia, igreja de palha, né, coberta de palha, e ali começamos a pregar. E muita gente começaram a congregar, aceitaram a Jesus, e eles sentiram o desejo de fazer uma congregação. Então, nós começamos uma congregação e durante quase 4 anos, nós trabalhamos com essa congregação. Hoje ela está pronta. E depois que nós terminamos a igreja, sentimos uma necessidade de levar esses ensinamentos, não só para aquela aldeia, mas para outros povos. Por isso, nós reunimos os obreiros dessa igreja, entregamos para ele a igreja, e começamos a trabalhar com várias aldeias. E o que você está vendo aí são
várias aldeias, vários treinamentos, vários fotos aí de discipulados que a gente faz, né? Então, inclusive, eu tenho uma equipe que trabalha comigo, eu, minha esposa e meus filhos e mais 2 irmãs que cuidam, enquanto nós estamos discipulando os adultos, tem a equipe também para trabalhar com as crianças, que também é algo muito importante no discipulado entre o povo indígena. Entendi. Dá honra ao nome das irmãs que cuida. Conta para nós o nome. Aqui está conosco agora é a irmã Lana. Né? A Certo. irmã Lana, mas já tivemos várias. Né? Tivemos a Karine, a Gleissane, tivemos a irmã Cimei e tivemos outras a Karine e a Gleissane passaram quase 3 anos conosco. Que bênção. E esse trabalho missionário deve muito a essas meninas. Mas elas precisaram voltar para os seus estados. Entendi. E hoje a irmã Lana que trabalha conosco com as crianças. Então, parabéns, irmã Lana. Deus continue te abençoando e te usando, né? A palavra de Deus diz que a gente tem que dar honra, né, pastor? A irmã Lana é algo maravilhoso que Deus colocou que bênção, né? No nosso ministério. E dentro de tudo que nós ouvimos aí, pastor, o senhor tem um sonho. Conta para nós qual é o seu maior sonho neste momento. Amém. Nós temos sonhos e necessidades. Ok. Primeiro eu vou falar da nossa necessidade. Durante alguns anos a gente sonhou em ter uma escola de missões em Imperatriz, para nós trazermos os líderes de todo o estado para fazer parte dessa escola de discipulado, né, de teologia própria, contextualizada para os indígenas. E nós tínhamos uma moto Bros que nós trabalhávamos lá e nós tivemos que vender para comprar o terreno. Certo. E agora nós estamos com essa carência. Nós precisamos de um veículo. Nós temos a caminhonete, uma D20. Só que em algumas aldeias só que a D20 entra. E esses treinamentos, a gente usa ela quando vai dar os treinamentos. Mas para o trabalho diário nas aldeias, nós estamos sem moto. E aí não consegue ter acesso devido à dificuldade que a gente está falando, né? Lá é muito difícil. No inverno é muita lama. No verão é muita poeira, e as dificuldades são grandes. A gente precisa desse veículo. Então, hoje, a nossa maior necessidade é, novamente, ter uma moto. Uma moto. Essa moto que ele faz, gente, é Troz, né, pastor? Moto Bros. Bros. Eu não sei aqui em São Paulo como que é. A gente chama de Cross, né? Que é aquelas motos altas, grandonas, assim, encorpadas. Porque ele falou que se for aquelas motos pequenas, não adianta muito, gente, porque é barro, é ribanceira, né, pastor? Muito morro. Mas se tiver uma moto pequena e quiser... Também ajuda, né? Se você já quiser, ajuda na compra de uma melhor. Se Deus tocar no teu coração de dar uma moto, independente de qual seja, já é uma mão na roda, como dizem por aí, né? Porque realmente a acessibilidade é muito difícil. E essa é a necessidade, maior Agora, necessidade. O sonho é essa escola própria para os indígenas. No Nordeste, há algumas escolas de missões, algumas muito conceituadas. Mas para a área que nós pretendemos, que é o discipulado indígena, nós não temos nos moldes que nós trabalhamos na aldeia. Tem outros métodos, outras escolas um pouco distante, em Barra do Corda tem CTCBH, e tem também outras escolas, que eu não me lembro do nome agora, mas que tem. Mas próximo de nós não tem. E é um sonho fazer uma escola própria para os líderes evangélicos indígenas. E essa escola tem um desafio de não só capacitar os líderes evangélicos indígenas, mas também capacitar pessoas para trabalhar com os povos, não somente os indígenas, mas de povos transculturais, que é o caso dos africanos, bolivianos e outros povos da mesma origem indígena, que precisam, e hoje é muito carente essa área, e nós queremos, nessa escola, ter esses 2 focos, de trabalhar com os líderes indígenas e também com a capacitação de pessoas que desejam trabalhar com os indígenas, mas não têm um treinamento adequado ou uma escola para que ele possa estudar.
é bem verdade que tem algumas escolas para essas pessoas que querem trabalhar com os povos transculturais. Não no Maranhão, mas aqui em São Paulo. Sim. Tem outras de um custo para a nossa realidade um pouco caro, mas nós temos esse projeto lá e estamos orando a Deus, e hoje é o nosso sonho. O terreno já está lá, já está murado. O terreno tem 640 metros quadrados, que é 16 de frente por 40 de fundo. Nós compramos em 2019. Em 2020 nós conseguimos murar. Agora em 2021, que você também deve estar vendo aí as fotos da planta, mas o que acontece? Né? Nós precisamos de ajuda para construir essa escola. Entendi. Construir. Então, já está murado, já temos o projeto da planta, falta agora parceiros para tornar real esse sonho. Entendi. Gente, vocês devem estar se perguntando como que a Eide foi parar, né? Ué, como que é a irmã Eide? E vou falar para vocês, tá? Isso daqui, essa pessoa aqui na sua frente, na minha frente, não está aqui caracterizado só para fazer marketing digital, não. Essa é uma realidade do cotidiano dele. Na verdade, a realidade dele é muito mais enfeitado, né, pastor? Porque normalmente a camisa da vez, a pintura no corpo, e ele trabalha de uma maneira muito dedicada, muito próxima dos índios, né? Hoje ele tem uma relação afetiva, né, pastor? Já construiu uma família ali, né? E o que acontece? Essa realidade do pastor não é puro marketing, é amor à obra. E vocês devem estar se perguntando como que eu conheci o pastor Josué? Porque eu moro em São Paulo, ele mora no Maranhão. O pastor Josué, ele participou de um evento, de um seminário, né, pastor, lá no Belém do Pará, que é mantido, né, pelo projeto Campos Brancos. Lembra que eu falei para vocês faz mais ou menos um mês e meio sobre a Vila do Seu Chicó, né, sobre algumas atividades, sobre moças que são treinadas para missões. Na base da missionária que ela é em Gaspar. Exatamente. Então, lá é um campo de treinamento, mas é longe do pastor. O pastor foi um convidado especial que foi lá, né, pastor? E aí, uma amiga minha, a Cláudia, missionária, e a pastora, e a missionária Roberta, conheceu o pastor, o trabalho dele, e, enfim, Deus foi traçando os caminhos para que nós tivéssemos a oportunidade de nos conhecer, né, pastor? Uma bênção. E aí, o que acontece, gente? É uma realidade dele. E hoje, pastor, o senhor tem mantenedor fixo? Tenho, já tenho dois. Tenho dois mantenedores fixos, né? Só que ainda é muito pouco. É muito bom essa ajuda dessas duas pessoas, que é a Igreja Assembleia de Deus de Imperatriz e a Igreja também de Campestre. Mas ainda carece mais, porque esses treinamentos têm um valor alto. Nós não estamos mostrando as imagens da aldeia, algumas coisas, porque nós não podemos expor essas coisas. Respeita a cultura deles. Respeita a cultura. Isso. Mas há uma necessidade de aumentarmos esses treinamentos, ter mais parceiros. E lá nesse evento da irmã Kelly Gaspar, eu encontrei a missionária Roberta e a outra irmã Cláudia, né? Isso. E ela disse, pastor, vamos em São Paulo? Só que é uma realidade tão grande, a diferença de lá para cá. E elas me chamaram para cá, para que pessoas conheçam esse treinamento. Nós não viemos aqui para fazer apelo emocional, Exato. mas nós estamos atrás de parceiros que queiram trabalhar conosco nesses treinamentos e também na construção dessa base missionária. Irmãos, olha, chegou uma pergunta aqui, pastor. Gostei dessa pergunta. Essa pergunta pode, que eu sei. Fizeram uma pergunta aqui, a irmã Cláudia, olha, gente, a contribuição dela. Como é celebrada a ceia lá com o seu povo, com o povo indígena? O que vocês utilizam na ceia? Porque aqui a gente usa o pão francês, às vezes o pão de forma, né? E o nosso vinho normalmente é o suco, né, de uva que nós utilizamos, pronto normalmente.
Conta pra gente essa curiosidade, como é feita a ceia com os indígenas, com o povo Guajajara? Irmão, é um pouquinho diferente. Lá, nós temos, em vez do pão, que nós não temos pão, nem francês, nem de forma, nós temos o beiju. Entre os indígenas, o beiju é muito apreciado, né? E o suco de uva. Só que lá nós não tem suco de uva, nós tem açaí. Então, na época do açaí, em vez do vinho, em vez do suco, é o açaí. E quando não é época do açaí, aí nós usamos aquele suquinho de pacotinho. Pacotinho. Entendi. Esse é. Mas, normalmente, a gente gosta mesmo do açaí com beiju. O beiju é a nossa tapioca? É a tapioca. Entendeu, minha gente? Beiju é a tapioca. Então, a gente acho que tem até uma foto aí junto que tem o beiju. Consagrando, né? Isso. A mandioca. Então, é base de mandioca. É bem diferente. E o suco do açaí. Às vezes o irmão anda 10, 15, às vezes 20 quilômetros de pé para ir participar da Santa Ceia. Porque tem poucas pessoas para servir a Santa Ceia e a área é muito grande. Olha que coisa bonita, gente. A gente tem preguiça de ir para a igreja quando está chovendo, né? Eu vou falar uma coisa para vocês, agora fica até aqui. Não é um apelo emocional, pastor. Porque o apelo emocional, ele passa, né? Mas existe aquele que impacta a vida da gente. Eu, particularmente, eu nunca fui muito envolvida com missões. Esse último ano, eu comecei a olhar mais para esse campo. Deus começou a me direcionar mais para esse meio. E, irmãos, é muito impactante, porque quando você começa a descobrir a realidade do outro lado da história, a realidade do outro lado é muito diferente, né, pastor? É uma realidade de privações, é uma realidade de abrir mão de muitas coisas. O pastor antes morava na cidade, imagino eu. Ele chegou a morar na aldeia, pastor? Sim. Eu tinha uma casa na aldeia e também tenho uma casa na cidade. Porque meus filhos ainda eram pequenos, estudavam. Mas os primeiros 3 anos e meio nós tivemos essa morada dupla. Entendi. E o senhor teve uma dificuldade de adaptação ou o senhor sempre foi da região? A gente tem que perguntar, gente. Eita, irmão, foi uma adaptação tão difícil. Porque não havia preparação para um missionário ir para o campo. Então aqui é totalmente diferente de lá, irmã. O choque cultural. Primeiro, aqui nós temos um culto que começa às 7h30, 7 horas, que os irmãos chegam quase 8 e termina 9. Lá o culto não tem hora para começar. O culto, às vezes, começa às 7 horas, às vezes começa às 8 horas, mas não há hora para terminar. Tem hora para começar. Pode começar no mesmo horário, mas nunca termina. Por quê? Porque esse povo, eles gostam de adoração, de palavra, então não há momento para acabar. Tem culto que é para terminar 9 horas, termina às 5 horas da manhã. Então, essa foi uma das dificuldades. E eles gostam de louvar em pé, assim, com a criancinha pulando e glorificando, e é muito difícil. Mas nós aprendemos. Tem que ter preparo físico. E essa escola que nós estamos hoje, com a fé que nós vamos conseguir construir, essa escola é para preparar pessoas para que elas não tenham as mesmas dificuldades que eu tive. Por quê? Quando eu fui para a aldeia, eu causei muitos problemas. Por não conhecer a cultura, por não respeitar a cultura, por não compreender como funcionava a organização da família, a organização da aldeia e como funcionava a política. Isso eu causei muitos problemas. Mas hoje que a gente começou a estudar, aí já tem um tempo que a gente tem estudado a cultura, para que venhamos a corrigir esses erros que nós cometemos involuntário, porque nós fomos sem saber de nada. Hoje, a história não é mais assim. Hoje a gente vê que não é possível mais ir daquela forma, né? Mas hoje nós temos um conhecimento e um desejo de capacitar pessoas para que elas vão trabalhar com os povos transculturais, porque eu trabalho com os indígenas, mas essa escola, ela não está
direcionada diretamente aos indígenas, mas para quem vai trabalhar na África, em outros países da mesma cosmovisão. Então, essa escola tem esse caráter ou essa tarefa de corrigir para que missionários não vá para a aldeia, como o caso meu. E desista. E desista, né? porque depois de algum tempo, o choque cultural ele acaba desistindo. Nesses quase 12 anos que eu estou lá, já veio muitas pessoas, mas não conseguiram ficar por não conhecer a cultura e acabam desistindo e às vezes até pensando que não tem chamado por não conhecer a cultura. Amém. É verdade, né? Eu imagino. Peraí, gente. Deixa eu ver que estão dizendo que tem mais perguntinhas. Ah, tá. Estão perguntando aqui se existe, pastor, já a Bíblia já traduzida para a língua dos Guajajaras. Já existe a Bíblia traduzida para o Guajajara. Uma das poucas etnias do Brasil que já tem a Bíblia completa traduzida. Sim, há muitos anos atrás veio uma equipe de americanos que começou a tradução. Dr. Roberto e doutora Roberta. E muitos foram as pessoas que ajudaram nessa tradução. O irmão Norval Silva. Foram homens que colaboraram para que hoje eles tivessem essa Bíblia. Só que essas pessoas já voltaram para os seus países. Né? E hoje nós assumimos esse trabalho de pregar a palavra também na língua deles. E o acesso a essa Bíblia é fácil, pastor? Tipo, por exemplo, o pastor me falou uma coisa que eu achei interessante, né? Só um minuto. Eu estou perguntando para ele se eu posso perguntar, tá, gente? É que assim, ele me explicou que para os Guajajaras é assim, se você der algo para eles, vocês têm que dar para todos da tribo, para todos. Então, vocês imaginam, dentro da aldeia, se tiver 200 pessoas, e se eu der uma peninha, eu tenho que dar para todos. Que eles têm a cultura exige isso. Se eu levar, eu até brinquei que eu ia levar uma caixa de esmalte, né, pastor? Que se eu der um esmalte para uma menina, eu tenho que dar para todos. E aí vai a pergunta, todos têm Bíblia? Não, nem todos têm a Bíblia. Como na aldeia é uma grande família, imagina um pai dando um presente para um dos filhos. Todos vão querer. Nem todos têm a Bíblia na língua. Muitos já têm a Bíblia no português, mas na língua não, por causa da dificuldade de aquisição dessas Bíblias. A impressão dela é difícil de encontrar? Na verdade, essa Bíblia foi feita pelos americanos. Então, houve um número que foi feito há muito tempo atrás e hoje ela é produzida pela Maybe, é uma agência missionária. Tá. Só que me falaram que essas Bíblias já acabaram e estão... Não tem mais ninguém imprimindo, é isso? Será? Não tem, eles estão querendo fazer uma nova... Versão. Uma nova tiragem de Bíblias. Então, só que ela custa um pouco caro, porque é de origem americana e é feito, se eu não me engano, parece que em Taiwan, alguma coisa assim. Entendi. Então, essa logística e esse valor é um valor alto. Então, aqui no Brasil não tem ninguém mais imprimindo, produzindo. Olha, a Maybe está lutando para que se torne real essa... Tá vendo, gente? Porque havia... por parte dos americanos, eles entravam com a contrapartida. Quase 90% desses valores eles patrocinavam. Mas hoje a realidade já não é mais a mesma. Então há um pouco de dificuldade, porque investir no campo missionário indígena, pouca gente quer fazer. Entendi. Vocês vejam que não existe só uma dificuldade, né, pastor? Existem muitas dificuldades, né? Agora, voltando para o centro de capacitação. O senhor criou um termo que é o CTTM. O nome da escola é CTTM, que é o Centro de Treinamento Transcultural Missionário. Entendi. Então, já tem nome, né? O já projeto tem nome, já tem nome. O que está faltando para esse projeto andar? Pessoas, mantenedores,
fiéis, né, pastor? Vamos lá, agora é com o senhor. Deixa eu fazer uma observação. Para o povo indígena, o nome projeto é muito forte, porque eles compreendem como algo do governo. Então, essa escola não é um projeto como os indígenas imaginam. É uma escola preparatória. Só que, hoje, para que essa escola, o muro e outras, o terreno, além do trabalho nas aldeias, nós temos que trabalhar na cidade. Eu e a minha esposa e meus filhos recebemos essa ajuda das igrejas, né? Da igreja de Imperatriz e também da igreja de Campestre. Mas o valor não é muito. E nós temos que completar esses valores fazendo diária na casa de alguns irmãos. Mas para construir essa igreja, a gente precisa que alguém nos ajude, né, com materiais para que essa escola se torne real. Então, na verdade, gente, entenda uma coisa. Eide, mas eu não conheço direito, né? Eu fico meio preocupada, né? É diferente de você que teve contato, que eu queria ajudar, mas eu não queria dar dinheiro. Pode dar tijolo, então, né, pastor? Você pode verificar uma empresa, a gente pode até verificar isso, pastor, juntos, Isso. e depois a gente fazer um apanhado dessas informações. Porque, gente, hoje em dia, a comunicação, o telefone, o WhatsApp, glória a Deus, é mundial, é nacional, né, pastor? Hoje você disse que a Isso. aldeia já tem internet. Tem algumas aldeias que já tem. Irmã Eide, quando a irmã Roberta e a irmã Cláudia me convidaram para vir para cá, eu não quis vir. Inclusive, desde que eu comecei o trabalho, muitas pessoas dizem, pastor, divulga esse trabalho. E até hoje eu não divulgava por causa de coisas que a gente vê na internet. Pessoas usando o nome dos indígenas e vai lá, entrega uma cesta básica, tira foto e sai fazendo aquele... Isso é uma realidade. Isso nos intimidou muitos anos. Mas ela disse, não, pastor, mas as pessoas que me recomendaram vocês são pessoas de credibilidade e a gente tem conhecimento do seu trabalho. Então, nós viemos para cá, mas com muito temor por causa disso, porque veio muitas pessoas que causaram, que usaram o nome dele. Usaram de má fé, né? De má fé. Então, nós não mostramos fotos apelativas. Não, nós precisamos de... Eles precisam dessa escola. Mas eu não quero que você mande dinheiro para mim. Na cidade que eu moro, há lojas de material de construção. Entre em contato com essas instituições que a irmã Eide tem esses... E você compra o material direto da loja para nos doar esse material. Porque a necessidade, gente, não é exatamente de dinheiro, é de que seja construída. Então, hoje já existe um pré-orçamento, né, pastor? Foi feito um levantamento de material, hoje seria em torno de R$60 mil, né, para a construção total da escola. Olha, todo o acabamento, tudo pronto, com cadeira, com tudo, é aproximadamente R$60 mil. Mas para nós é um sonho muito distante. Vamos começar pelas paredes, então. Hoje, para que a escola comece a funcionar, nós precisamos de R$15 mil. Então, gente, é isso. Entre tijolos, cimentos, ferro, barro, pedreiro. Para que a escola comece a funcionar, são R$15 mil. Entendi. Então, assim, fica aí, né? Há um trabalho muito sério. Essa base não vai servir só de treinamento, né, pastor? Vai servir vai ser bênção em vários aspectos, né? Essa base é Imperatriz. Nós temos o trabalho nas aldeias, mas também essa base vai servir para a comunidade, porque é uma comunidade carente, onde nós vamos, a irmã Lana vai fazer um trabalho com as crianças da comunidade, um trabalho social. Enquanto não tem os treinamentos da aldeia, essa base vai servir à comunidade para... Como creche? Não, creche não, porque a nossa equipe ainda é pequena. Mas pequenos cursos, eletricista, encanador, capacitação para a comunidade e o trabalho com as crianças. Entendi, que legal. Mas para isso a gente precisa de parcerias. É isso, gente. Fica aí, né, para que vocês queiram conhecer melhor. O pastor Josué tem Instagram.
Tá lá. Fizeram agora o Instagram para mim, mano. Agora Fizeram até o Facebook. Viu? Nós não tínhamos. Peraí, gente, que parece que tem mais perguntinha. Ah, aqui, pastor, o senhor já celebrou algum casamento indígena? Já. Irmão, celebrar um casamento indígena é maravilhoso. Lindo, né? Porque lá é assim. O casamento é diferente daqui. Lá, o cacique da aldeia é que realiza o primeiro casamento. Reúne a família do noivo, reúne a família da noiva, colocam os dois em uma cadeira e todos os mais velhos da aldeia vão aconselhar o casal. Então esse é o casamento cultural, algo lindo, maravilhoso. E à noite a gente faz o casamento como nós conhecemos na cidade. Então eles gostam de ter os dois tipos de casamento. Aí também uma pergunta interessante, eu acredito que essa possa. Eles casam de aldeias diferentes? Por exemplo, Guajajara casa com outra denominação? Ou não pode? Não, poder pode. Mas são exceções. Normalmente, casam entre si. O povo Guajajara costuma casar só com o povo Guajajara. O povo Canela, só com o povo Canela. O Cricati, só com o povo Cricati. Há as suas exceções, mas normalmente só entre o seu povo. Bom, acho que as perguntas todas foram respondidas. Tem? Peraí, gente, deixa eu olhar. Da Guajajara, da saudade. Ah, estão pedindo aqui. A Cláudia está pedindo para o senhor a saudação na língua Guajajara. O senhor fez no começo, né? Tupani e Catuhal, irmão, que é a paz do Senhor. Lá a gente diz a paz do Senhor. Como que é, pastor? Tupani e Catuhal. Tupani e Catuhal. É. Já esqueci daqui 5 minutos, mas eu vou até escrever depois. Jesus eu já aprendi a escrever, gente. Já aprendi a escrever Jesus. Já. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Foram todas respondidas. Que bênção. Pastor, tem algo assim que seja mais relevante que o senhor queira comentar? Nós vamos fazer um levantamento depois dos locais que disponibilizam os materiais, né? E, de repente, pastor, a gente faz uma lista do que o senhor precisa, o senhor faz lá um contato com a empresa, a gente deixa essa lista com eles, e a pessoa que for doar, o senhor vê a pessoa que pode conversar direto lá, para ser o link, né, dessa transação, para quê? As pessoas, quando ligar lá, precisa disso, 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 disso. Ah, então eu vou doar tanto. Aí a pessoa lá na empresa já vai ticar, já vai dar baixa no quanto que a pessoa vai doar e já entregar direto para o pastor. Ver se a gente consegue fazer essa conexão. Outra coisa que eu vou fazer, porque eu creio que a internet não tem fronteiras, né? Assim como Deus também não tem fronteiras, a internet também não tem. E eu sei que a internet é benéfica para muitas coisas. Se você enxerga nessa questão dessa escola, algo que nós não conseguimos, por exemplo, perguntei para o pastor se ele tem um CNPJ, né, para tratar isso. Ele falou que não. Nós chegamos a cogitar se pode ser uma ONG, né, a CTTM, se pode ser transformado ou não. Se você tiver conhecimento sobre como funciona, quiser entrar em contato comigo, me chama no particular para nos orientar, porque a gente precisa de pessoas engajadas primeiramente, com o reino de Deus, e, segundo lugar, para conquistar e ganhar almas para Deus. E não adianta, irmãos, uma coisa que eu tenho aprendido em missões, não adianta lançar a semente e não cuidar. Né, pastor? Ele me falou uma coisa que eu achei muito interessante, que muito provavelmente ele vai plantar, mas que muito provavelmente não será ele que colherá, porque é algo de longo prazo. Então, pensem que missão, eu descobri que não é um dia só, que missão é 12, 13 anos, né, pastor? Às vezes, bem mais. Às vezes, hoje, o trabalho que nós estamos realizando lá é fruto de pessoas que vieram antes de nós. Homens que deram a sua vida. A Bíblia mesmo,
O pessoal que fez a Bíblia passou 25 anos. E depois disso veio outros irmãos. Então, essas pessoas que hoje são crentes lá, não é fruto meu. É fruto de pessoas que vieram. Hoje eu estou dando continuidade. Não foi eu que fui lá e abri o trabalho. Esse trabalho já havia lá. Só que havia essa carência de discipulado. Então, e o que eu estou fazendo hoje através do discipulado, talvez eu não veja o resultado, mas na obra de Deus. Não é uma pessoa. A glória não vai para uma pessoa, a glória é para o reino. Nesse tempo já houve pessoas envolvidas com política, querendo dar um saco de cimento e tirar uma foto. Não, irmão, isso não é assim. Isso aqui é um trabalho sério. Até hoje nós não temos CNPJ, essas coisas, porque eu nem sabia que existia isso aí. Eu entendo do trabalho missionário nas aldeias. Mas essa irmã que me convidou para cá, cheguei aqui, encontrei a irmã Eide, que me falou dessas coisas. Porque até então, esse trabalho que está sendo realizado lá, era feito por ajuda dessas duas igrejas, e o meu trabalho é de diarista, mas a minha esposa, em uma igreja lá, que a gente trabalha e ganha um pouco menos de meio salário. Isso tudo é juntado para fazer esses treinamentos. Então, não há participação de governo, não há participação de político, e não é placa de igreja. Lá nós estamos fazendo, né, inclusive alguns anos atrás apareceu uma igreja lá, daqui da região, fazendo um trabalho de mídia e fez aquela coisa toda e causou muitos problemas. Mas não é isso. O nosso trabalho é um trabalho sério para o reino de Deus. Então, irmão Josué, eu quero dar uma coisinha. É só eu tirar uma foto, mas não, irmão, não é assim. O trabalho entre os povos indígenas é sério. Respeito à cultura, respeito àquela comunidade. E muita gente vai para lá e, sem saber, criam muitos problemas. E não é esse negócio. O irmão disse, irmão Josué, se eu der alguns sacos de cimento, o senhor deixa eu ir lá tirar foto? Irmão, não é assim. O trabalho missionário tem que ter muita cautela. O trabalho, essa questão que o pastor falou é muito importante. O trabalho é para o reino. É para produzir frutos no reino. Então, aqui nós não estamos falando de denominações. Óbvio que se você é de uma igreja X, Y e quiser virar um mantenedor e quiser contribuir, você estará cooperando como mantenedor de algo muito maravilhoso. Porém, o seu nome não entrará em destaque por isso. E, inclusive, aproveitando esse adendo, né, agora esse momento, eu vi um comentário essa semana, as pessoas acham que os crentes têm que fazer as coisas e mostrar. Só que saibam que os crentes fazem as coisas e não mostram porque é bíblico. Nós temos que dar com a mão e não esperar nada em troca, não olhar com a outra, né? Então, é por isso que muitas vezes vocês não vão ver as pessoas crentes divulgando o que elas fazem, tá? Não é essa postura mundana. Eu doei, quer ver um exemplo? Covid, eu doei oxigênio para Manaus. Vocês não vão ver crente fazendo isso, porque crente é orientado pela Bíblia. A dar, é melhor dar do que receber. Nós temos uma criação e uma educação no cristianismo que diz que nós temos que dar para as pessoas com alegria, com amor. Então, se você tem esse sentimento, você não precisa necessariamente olhar o projeto do pastor Josué. Se você olhar vários projetos, não, né? Vários trabalhos missionários são feitos com indígenas, não só por ele, como vocês mesmos sabem, e todos são carentes. Todos precisam. Então, o que nós precisamos? Precisamos ser mais unidos, ter unidade. Eu vejo que nós vivemos um momento em que o individualismo é muito grande. As pessoas não querem mais olhar para o próximo, não querem mais ajudar o próximo. E as pessoas estão padecendo por falta de ajuda. Eu li uma frase, eu não sei quem escreveu, mas eu achei muito bonita, que diz assim: nós temos que depender de Deus, mas nós precisamos de pessoas. Então, irmãos, isso é uma realidade. Dependemos de Deus, somente de Deus, mas precisamos da mão humana. Faz aí, pastor, para nós encerrarmos aquilo que está no seu coração, faz o comentário e termina como o senhor achar melhor. Amém. Irmãos,
Nós temos a base missionária, que é um sonho para nós fazermos. Nós temos os treinamentos nas aldeias que vão... E é um sonho. Isso, se nós conseguíssemos mais mantenedores aqui em São Paulo, seria maravilhoso. Se com dois mantenedores nós estamos fazendo essas coisas, certo? E juntos, irmãos, passa de um salário mínimo pouca coisa. Essas duas ajudas juntas. Mas é algo maravilhoso, que é o que tem tornado possível. Agora, eu preciso de mantenedores. Eu preciso de parceiros nessas coisas. Mas eu quero dizer para vocês, é um trabalho para o reino. Tem irmãos que estão querendo ajudar. Irmão Josué, eu quero que você só faça uma propaganda da minha igreja. Eu quero ir lá e fazer uma propaganda para mim chegar em São Paulo, dizendo que eu fiz. Não, não é esse tipo de coisas que nós queremos. Nós queremos um trabalho sério. Porque a obra de Deus não é dessa forma. O trabalho do reino é para o reino. Lá não há nenhuma igreja que nós colocamos o nome de Assembleia de Deus. Porque lá não se placa. Todas as igrejas que tem lá, que eles colocaram a placa é Tena Terrara, ou do povo indígena Tena Terrara, que é uma nomenclatura local. E não há propaganda pessoal de igreja. Uhum. Eu vou contribuir para me fazer propaganda aqui em São Paulo que eu estou ajudando uma tribo. Não, irmão, não é desse tipo de ajuda que nós precisamos. Não é assistencialismo. Nós precisamos de parceiros, mas parceiros que tenham responsabilidade na obra de Deus. Sejam fiéis. Se você quiser contribuir conosco, você viu a história, entre em contato conosco. Precisamos de professores para as crianças. Nós temos um trabalho com jovens, que nós precisamos de pessoas que nos ajudem com jovens. Mas para isso, nós precisamos de pessoas que queiram trabalhar e não há. Não houve, não há e não haverá propaganda pessoal. É para o reino. Muito obrigado. Se você tiver uma motozinha usada e quiser nos ajudar com essa moto, viu? Deixe Deus ajudar. Ou deixe Deus lhe usar. Muito obrigada. Glória a Deus. A gente está recebendo aí algumas dicas, né? Do que a gente precisa. E eu creio que nada é em vão, irmãos. Nada é em vão, nada. Tenho certeza que Deus fará, abrirá, né, os caminhos. Amém. Eu falo Amém. que Deus é o dono das portas, né? Ele que abre, ele que fecha, porque ele que é o dono das portas. Então nós vamos crer que Deus vai fazer a obra. E se você não tem condição de contribuir financeiramente, quer saber? Contribui com a sua oração. Ora todo dia por esse pastor Josué, por essa corajosa família. Segue aqui toda a minha admiração, pastor, toda a minha admiração, porque o pastor, muito provavelmente, não vai mudar o mundo, mas muito provavelmente iniciou uma transformação no mundo daquelas pessoas, na vida daquelas pessoas. Louvado seja o nome do Senhor pela tua vida. Então, irmãos, orem por ele, orem pela família, para que o Senhor continue sustentando emocionalmente, fisicamente, espiritualmente. Mas essas pessoas não precisam só de oração. A oração é um movimento em ação. Precisamos nos mobilizar. Nós precisamos de tirar as vendas dos nossos olhos, tirar de nós o egocentrismo, tirar de nós o nosso olhar para nós mesmos. Nós precisamos ser cristãos de verdade. Nós precisamos olhar para o próximo. Foi isso que Cristo nos ensinou. Quando vocês olham a história de Paulo, não há beleza na história de Paulo. Não há beleza, não há formosura nenhuma. Não romantizem a Bíblia. Não romantizem as histórias. Não foi bonito. Paulo se sacrificou pelo reino, mas eu tenho certeza que as riquezas celestiais valerá a pena, né, meu pastor? E, irmãos, eu tenho aprendido. Deus tem quebrado coisas dentro de mim esse ano e eu tenho percebido claramente. Aprender a abrir mão de coisas que eu não preciso, que é por pura vaidade, mas disponibilizar isso para quem realmente precisa. Cada evento que o pastor faz,
cada treinamento que ele aplica nessas aldeias, todas elas têm que ter almoço, café da manhã, janta. E eu vou falar para vocês, custa R$ 45 uma cesta básica pequena, R$ 50 uma cesta básica média e R$ 60 uma cesta básica grande. Toda vez que ele faz alguma atividade lá, ele tem que alimentar todas as pessoas que estão lá. Vocês acham que com R$ 500 que ele tira fazendo faxina, que não é vergonha nenhuma, tá? Não é vergonha nenhuma. É muito bonito o que ele faz. R$ 500 compra quantas cestas básicas? Quantas? Né? Muito dá pouco. De 50 dá 10. São 10 cestas básicas. E, com relação a isso, eu trabalho aproximadamente em 60 aldeias. Mas no Maranhão são 600 aldeias. E todos os dias nós recebemos pessoas dizendo, pastor, nós precisamos desse treinamento. Eu recebi algum tempo atrás uma pessoa lá na minha cidade. E ela disse, pastor, mostra aqui, eu sou dando aquelas comidas para criancinha, você dando uma roupinha, né? Que isso aí comove o coração do povo. Disse, irmão, você vai embora que dia? Por quê, pastor? Não é desse tipo de coisa que nós estamos querendo. Nós estamos querendo compromisso. Entendeu? Compromisso. Irmão, eu vou lhe dar uma cesta básica. Irmão, então você está falando com a pessoa errada. Que esse trabalho é do Senhor. Então, eu preciso de ajuda. Há muitas aldeias que estão precisando de treinamentos. E nós precisamos de parcerias. E por que eu estou falando da cesta básica? Só para vocês entenderem, tá? Eu sei que ele tira do bolso dele, muitas vezes, ele tira do valor total que ele ganha para tirar esses suprimentos. Então, se você não quer cooperar com ele diretamente, dando dinheiro, coopera com 10 cesta básica, que daí você alivia para ele poder investir. Então, lá na cidade tem os supermercados que a gente entra em contato. A cidade é Imperatriz. Imperatriz, Maranhão. Eu vou deixar depois o link do contato do Instagram do pastor. Lá tem o telefone dele. Se você quiser, fala direto com ele. Oi? O Instagram dele é o @Josué Cavalcante. O Facebook também é Josué Cavalcante, pastor? Evangelista Josué Cavalcante. Mas essa parte... é a Lana que está cuidando, irmão. Tudo bem, não tem problema. Não tem problema. No Instagram, gente, principalmente no Instagram, vocês vão encontrar lá, @Josué Cavalcante. Gente, ele tá exatamente assim, ó. A fotinho dele é assim, vocês vão identificar com facilidade. Lá tem um link que a Lana deixou, que vai direto no WhatsApp dele, contata ele. Quando ele estiver lá no Maranhão, ele vai falar para você, você quer comprar? Tá aqui, o mercado é tal, ele vai fazer os contatos necessários para que você possa ser um mantenedor. Só que as pessoas precisam disso todo mês, né, pastor? Então, a gente precisa de gente que esteja muito a fim de contribuir. Nós vamos ficando por aqui, para não alongar mais. Eu vou fazer um pedido para o pastor que eu não tinha pedido. Vamos ver se ele vai me atender. Pastor, dá para cantar um pedacinho de um hino na língua guajajara que eles mais gostam, para a gente finalizar? Eu vou contar um que eu mais gosto. Pode ser, maravilha. Como assembleiano, nós temos alguns hinos da harpa lá. E diz assim: Tupanheru, o pauro picatune, erepuru amutarca tutupan. Tupanheru, o pauro picatune, erepuru amutarca tutupan. Aerupi necatuahi, aerupi, aerupi, aerupi necatuahi, aerupi, aerupi. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra, o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Amém. Aleluia, glória a Deus. Muito obrigada pela Nós vamos estar aqui em São Paulo até o dia 7 de fevereiro. Esse final, no dia 29 e 30, nós vamos dar um seminário sobre
o trabalho missionário transcultural, sobre a cosmovisão transcultural. E o pastor Tiago, a irmã Roberta, a Cláudia e a senhora estão com essas informações. Se você quiser participar, entre em contato. Pastor Tiago, irmã Roberta, irmã Cláudia e a irmã Eide Isso, eu vou divulgar lá no meu feed, tá, gente? Também o post com as informações de endereço, tudo certinho. Para nós finalizarmos, muito obrigada pela companhia de todos vocês, né? Deus abençoe cada um. Fica aqui, se alguém tiver interesse em nos ajudar de coração para o reino, algum advogado que tenha conhecimento dentro dessa área que eu falei, que é de ONG, né, para nós podermos saber como que funciona, se nós teríamos que ter uma ONG para que seja legalizado e as contribuições possam ser melhores e os patrocinadores possam existir. Mas saibam que, como o pastor disse, não haverá placa de igreja e não haverá propaganda, porque nós estamos falando de obra missionária em campos indígenas, onde existe muita restrição, tá? Então, se você quiser ajudar a nos orientar, for advogado, tiver conhecimento pedagógico também, o pastor tem um material que eu ainda creio que ele vai transformar em grade pedagógica para que possa ser aplicada como um curso oficial. Nós precisamos de orientação. O material é bom, só que a gente precisa legitimizar isso daí, deixar tudo certinho diante da lei, para que ele possa aplicar esse curso para o mundo inteiro, né, pastor? Para que a gente possa ampliar esse conhecimento que ele tem para todas as nações. Existem pessoas de outros países que têm procurado ele para que isso gere realmente frutos para o reino. Tá bom? Muito obrigada, pastor. Só mais uma coisinha, missionária. Tem igrejas que podem ter equipes de construção. Também. Se uma dessas quiser nos ajudar, também pode. O que você quiser, meu amigo. Se você é pedreiro aí no Maranhão e quiser doar a sua mão de obra, glória a Deus. Se você quer doar um saco de cimento, glória a Deus. O que você contribuir vai ser muito bem-vindo. Mão de obra, né, pastor? Vai precisar de eletricista, né, provavelmente. Vai precisar da pessoa que trabalha como pedreiro, vai precisar de encanador. Então, o que você puder disponibilizar aí na região de Imperatriz, em outras regiões que não possa ir, mas possa, de alguma maneira, cooperar, será muito bem-vindo. Porque essa obra não tem fins lucrativos. É uma obra de trabalho missionário sem fins lucrativos. Isso mesmo. Então, é melhor dar do que receber. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Se Deus permitir, logo, logo estaremos de volta.